Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, agora, eu vou explicar um pouco aqui no código como funciona o padrão adapter. Eu já dei uma explicação lá atrás, né, de como que funciona ele ali na teoria, e agora a gente vai um pouco para a prática. Nesse vídeo eu não vou ficar aqui criando código do zero, eu já deixei o código pronto. Talvez eu implemente algumas coisas, e a única coisa onde eu vou escrever vai ser aqui na main, para poupar um pouco de tempo, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu tenho um package aqui chamado model, com duas classes, FireReader e NetworkReader, tá? Ambos com o mesmo método, eu vou fazer eles estenderem de uma interface mais para frente, mas por enquanto eu vou deixar assim só para que vocês possam entender o que eu estou fazendo, tá? Aqui eu tenho as minhas interfaces e aqui eu tenho uma classe com os meus adapters, tá? Com os tipos de adapters que eu criei aqui. Então, pessoal, a gente vai ver aqui o primeiro tipo, que é por composição. Como que é esse tipo? O tipo por composição, pessoal, eu implemento a interface, né, que o meu cliente deve conhecer. Então, essa interface aqui em específico, eu implemento ela e aí dentro dela eu tenho um método chamado readData. Se eu vim aqui, tem aqui um método chamado readData. E eu simplesmente sobrescrevo esse método e modifico ele, retornando o tipo da classe adaptee. Então, o meu adapter, ele conhece o adaptee e ele também vai receber o adaptee, que poderia ser, sei lá, uma tomada de 2 pinos para um adaptador de 3 pinos. Por exemplo, a interface é aquela parte da tomada que está na parede, o seu plug é de 2 pinos e você tem uma tomada de um adapter de 3 pinos. Então você pluga ali, por exemplo, a tomada de 2 pinos no seu adapter e ele vai ser plugado no target, né, na tomada da parede ali. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, você tem aqui uma classe, FireReader. Ela vai ser passada via construtor para a minha classe aqui de adapter. E, uma vez passada via construtor, ela pode retornar o tipo FetData aqui dentro. Tá? Se eu entrar aqui no FetData, vai chamar o DataFromFile, que vai ser retornado aqui nesse readData, que é um método passado pelo DataReader. Então, se a gente for implementar isso, a gente tem, por exemplo, um DataReader, vou chamar de file DataReader, recebe um FireReader adapter composition. E aí, pessoal, quando eu faço isso, tem que passar um new aqui, foi mal. Quando eu faço isso, pessoal, eu preciso passar para ele o tipo de adaptee. Eu preciso passar para ele o tipo de objeto que ele quer que adapte. Olha, eu quero ler uma informação, eu quero ler um dado de um arquivo. Como que você vai fazer isso, eu não sei, mas eu quero ler o dado do arquivo. Então eu faço aqui um new FireReader. Beleza, vamos rodar a aplicação aqui. Opa, foi mal, rodar não. Eu preciso passar aqui um solve. Só por questões didáticas, chamar aqui o file DataReader, readData. Esse readData, pessoal, ele é do meu DataReader aqui, ó. Olha lá, readData, tá? Vou rodar novamente. Olha lá. Agora, quando eu chamo o readData do meu DataReader, ele está trazendo para mim DataFromFile. DataFromFile é uma informação do meu FireReader. Então ele está convertendo isso para que o meu readData consiga mostrar essa informação, mesmo que seja tipos diferentes. A gente tem também aqui o Network Adapter Composition, que é basicamente a mesma coisa. Eu implemento de DataReader, então eu consigo fazer aqui a sobreposição, né, o override, e eu tenho aqui o atributo Network Reader sendo passado para dentro do meu construtor. Dessa forma eu consigo chamar ele aqui, ó. Tá? E dentro dele eu tenho o Data from Network. Então, eu vou fazer outro teste aqui. Chama aqui, ó, DataReader, network
data reader recebe new network data composition, passando aqui um new network reader. E eu vou só copiar essa linha aqui para ficar mais rápido e vou passar ele aqui. Olha lá, eu tenho tipos diferentes sendo convertidos para que eles possam passar a informação, né, rodar no meu tipo data reader. Olha lá, data from network, data from file. Beleza? Vou só fazer uma linha aqui para separar as coisas. E agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o inherence, né, o implementar e estender os métodos, tá, e interfaces. Nesse caso específico, galera, o que acontece? Eu vou começar aqui pelo file. Eu estendo a classe FileReader, tá? Nesse caso, eu não preciso ir lá e criar um construtor para ela, porque eu já conheço os atributos e métodos, claro, se eles estiverem públicos, da minha classe FileReader. A mesma coisa acontece para o meu Network Reader, tá? Então aqui, se eu fazer, por exemplo, do jeito que eu estou fazendo aqui, super ponto, olha lá, eu chamo FetData, tá? Porque ele está disponível para me fazer, para ser chamado, tá? E eu implemento o Data Reader. Então, por eu estar implementando uma interface, eu sou obrigado a ter os métodos dessa interface aqui. Então, basicamente, eu implemento o Data Reader, bem aqui, eu faço um override, eu modifico essa classe Data Reader, retornando um super, chamado da superclasse FileReader FetData. Dessa forma, eu não preciso ter aqui um construtor, eu até posso vir aqui chamar um public FileReader, só para deixar explícito, né? FileReader Adapter, vem aqui, um construtor vazio. Mas eu não preciso passar o atributo via construtor. Eu faço apenas o seguinte: data reader file data reader adapter, passar aqui um new file reader adapter. Pronto, só isso. Eu não preciso passar nada no meu construtor. Por quê? Porque a minha classe em específica, ela já conhece o tipo que ela está estendendo, né, o tipo pi, e ela já conhece a interface, né? Ela conhece o target e ela conhece o tipo que ela precisa converter. Então, o meu cliente, ele só tem que conhecer a interface, ele não tem que conhecer o tipo adaptee, tá? Isso é quase um exemplo, entre aspas, de herança múltipla, mas não é, né? Porque eu tenho aqui, eu estou estendendo de uma classe e eu estou implementando uma interface. Mas é quase um exemplo de herança múltipla aí para você, pelo fato de você estar fazendo isso em dois tipos diferentes, né? Bom, quando a gente roda isso, eu vou só passar aqui um solve, porque eu preciso dele também, ponto .redata. Quando a gente roda esse cara, deixa eu compilar, ó, data from file. A mesma coisa vai acontecer se eu fazer para o network, tá? Então, você vê aqui, network data reader adapter. E aqui vai ser um network reader adapter. Não preciso passar um new aqui, não. Ele já sabe que eu quero ler do network, ele já conhece a implementação, ele faz isso para mim, basicamente. Tá? Então vou só colocar aqui um solve, colocar para rodar. Olha lá, data from network. Beleza, pessoal? Então, esses são as duas maneiras mais que vocês vão encontrar por aí, principalmente esse FileReader Adapter em específico. Mas uma outra forma, pessoal, é você passando no construtor do objeto, né, no construtor da classe, um tipo que implementa uma interface. Como assim? Eu vou vir aqui na minha interface, eu tenho esse tipo FetData, tá vendo? Um tipo reader. O
que eu vou fazer? Eu vou falar para ele implementar o reader. Não vai mudar nada aqui porque já tem o fetchData. Vou implementar o reader nos dois modos que eu tenho aqui, tá? Nas duas classes aqui. E o reader, ele tem esse método fetchData, tá? Então eu estou fazendo uma implementação de uma interface em dois métodos e fazendo a implementação, né, desses métodos dentro dessas classes. E aí o que acontece? Eu tenho um cara aqui chamado reader_adapter, que implementa o data_reader, nada muda. Só que, assim como a composição, eu vou receber esse cara, essa interface, no meu consultor. E eu consigo, através dessa interface, chamar o método fetchData. Só que, nesse caso específico, eu consigo, para um único método, uma única classe ali de consultor, eu consigo chamar N tipos. Então, seria um adapter para multitipos, tá? Então, eu consigo vir aqui e fazer um data reader, chamar de reader adapter, recebe um new reader adapter, e aí ele pede, nesse caso, o tipo no consultor. Então, eu vou passar um new network reader. Beleza, consigo passar um new network reader. Vamos ver o que vai acontecer. Esqueci de pintar aqui o read adapter.readData. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ó, data from network. Pô, mas e se eu quiser mudar para um outro tipo? Eu consigo. Eu venho aqui e coloco um file reader. Pronto. E ele está adaptando para o data reader. Data from file. E se eu quiser um outro tipo, eu também consigo. Vamos só criar aqui um exemplo. New Java Class. Vou chamar de undisk. Chamar aqui um disk reader. Pode ser. E eu vou implementar os métodos de reader aqui dentro. Implemento métodos. Return um data from disk. Pronto. Se eu for aqui no meu programa, a única coisa que eu preciso fazer é mudar aqui para new disk reader. Sem dor de cabeça, sem problema, sem nada, tá? Olha lá, data from disk. Então, pelo fato de eu estar passando um tipo que eu estou implementando no construtor do meu data reader, eu consigo usar esse tipo implementado, né, que eu estou passando aqui, a minha interface, em N classes, para que eu possa ir fazer uma otimização e não precisar ficar criando vários tipos, né, tipo um tipo file read data, um network reader, ou um disk reader. Para cada um das minhas classes que eu quero converter, eu vou precisar de um adapter. E nesse caso específico, eu tenho só um adapter para N tipos que eu quero fazer a adaptação. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Eu espero ter explicado aí um pouco sobre o adapter. Então, pessoal, valeu, falou e até a próxima.